Olá, olá! Estamos começando mais um episódio do Papo de Pele, o podcast da MedSystems, onde a gente entra nesse universo maravilhoso para falar de autocuidado, pele, skincare, todos esses assuntos que nós amamos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para falar de um tema que no verão bomba, gordura localizada. E tratar, obviamente, essa gordura localizada de uma forma que seja segura, eficiente e que tenha artigos científicos aí para comprovar, porque não dá para sair fazendo loucura. Estamos aqui com a doutora Vanessa Cremasco, bem-vinda. Obrigada, Adri, pelo convite. Obrigada, MedSystem. Eu sou a doutora Vanessa Cremasco. Eu sou dermatologista, adoro falar de gordura, por isso que me chamaram aqui. Sou especialista em dermatologia clínica, cirúrgica, estética, já fiquei fora do país muito tempo e adoro estudar, adoro ver estudo científico que demonstre realmente resultados fiéis pra gente. Exatamente, e a doutora tá aqui por um motivo, ela é uma das nossas estudiosas de gordura, ajuda sempre que a gente precisa aí nos nossos protocolos de gordura e recentemente ela embarcou, né, no nosso querido Clatu, que é uma criolipólise da Classis, né, da mesma fabricante do Ultraformer. E eu trouxe ela aqui pra gente poder falar sobre tratamento de gordura, o que tem, o que vai bombar no verão, as seguranças de fazer um tratamento de criolipólise, que a gente sabe que não é uma coisa muito simples, não é algo que você pode fazer em qualquer lugar. E a gente fala desse universo. Então vamos começar o seguinte, doutora. Gordura localizada. Qual que é a indicação de um paciente que tem gordura localizada? Como que é a avaliação desse paciente? Porque muita gente, eu acho que chega pra você, me corrija se eu estiver errada, querendo ser emagrecidos, né? E, na verdade, o tratamento de gordura localizada, ele é uma lapidação, certo? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho dessa avaliação da escolha do paciente e depois a gente começar a falar desses tratamentos que tem hoje aí no mercado. Sim, eu acho que o grande benefício de termos uma criolipólise no mercado, que funciona, que é segura, é justamente essa lapidação. Então, eu já converso inicialmente com o meu paciente, eu falo, olha, a criolipólise, ela vai te trazer um benefício em relação a degradar a gordura, fazer morte celular daquela gordura realmente, mas eu sempre peço para adotar hábitos saudáveis de vida, lógico, né? Então, dieta, atividade física, isso é muito importante. E como é que a gente avalia esse paciente? A gente vê através de prega de gordura, né? Então, ele passa por uma avaliação, eu tenho esteticistas na minha clínica. Então, a gente avalia a quantidade de gordura, a densidade de gordura, peso do paciente, até para a gente poder ter um controle de antes e depois do procedimento e mostrar realmente o resultado que é muito eficaz. É um tratamento estético, não é um tratamento de saúde, é diferente, Exatamente. Né? Não é um protocolo de emagrecimento, é você lapidar de fato o shape, o contorno do paciente. Perfeito, exatamente. É aquela paciente que ela tem uma gordura localizada de difícil remoção, por isso que ele é tão benéfico. Por exemplo, os homens, é muito difícil a gente conseguir tirar o flanco. É uma gordura de densidade difícil. Então, ele pode estar magro, que aquela gordura não sai. Nas mulheres, principalmente pós-parto, a pochetinha é uma gordura super difícil de sair. Super difícil. A gente fala, ela é sacana, ela é danada, ela não sai. E o Clatu tira. Legal. Doutor, explica pra gente qual é o mecanismo da criolipólise, o que ela faz com a gordura. Tá, eu vou falar em si do Clatu, porque eu acho o Clatu realmente a criolipólise mais segura. Então, se eu for falar da criolipólise que existe nas clínicas de estética, eu vou estar falando de uma criolipólise que só faz quebra de gordura e não me traz um resultado tão eficaz, que aquilo vai e volta. O Clatu, ele é uma máquina, uma tecnologia tão recente, tão estudada, que já existe, na verdade, há 7 anos nos Estados Unidos. Pra gente, ela é recente, mas ela já é muito estudada há muitos anos e ela faz um resfriamento em 360 graus. O que é isso, gente? A gente tem acopladores que fazem a sucção da gordura e, através dessa sucção, a gente consegue chegar a uma temperatura de menos 9 graus Celsius. Isso é inviável para o adipócito. O adipócito é o tecido gorduroso. É inviável dele viver nesse meio por 50 minutos, que é o tempo que dura o ciclo.
Então, a gente realmente faz aquele tecido entrar em apoptose. Esse é o termo médico, apoptose. Eu tô falando a em morte morte celular. celular. Então, eu tenho uma morte do tecido gorduroso. Esse tecido, ele vai recrutar o sistema imunológico para buscar esse tecido que morreu. E, através disso, ele vai embora pelo tecido linfático, excretado pelo tecido renal, pela parte renal, pelo sistema hematogênico. Então, a gente tem realmente uma liberação desse tecido. Por isso que é demorado até a entrega do resultado do Clatu, né? De 2 a 3 meses, mas é morte celular. Então, ele é definitivo. Aquela região que foi feita essa criolipólise, que ocorreu a morte celular, aquelas células, elas voltam ou realmente Elas não voltam. Se o paciente engordar, ele pode engordar em outro local. em outras áreas? Em outras áreas. Aonde a gente fez o acoplamento, em cada ciclo a gente tem por volta de 38% de degradação de gordura. Então, ali não volta, tá? Legal. Depois de 3 meses, a gente tem o efeito máximo dele. Não volta. Pode voltar no braço, em outro lugar. Se ele quiser fazer o braço, lá também não vai voltar. Por isso que a gente chama de uma criolipólise definitiva. Eu costumo falar para os meus pacientes que o Clatu, o nome dele deveria ser lipo sem cortes. Porque é uma morte celular. Ele não Legal. volta, a gordura não volta. Legal. Qual a diferença desse equipamento representado aí pela Med Systems dos outros equipamentos hoje do mercado? O que você já viu de diferença estudando como você Nossa, estuda? é muito importante a diferença. Por isso que eu já tentei, tá, estudar, lógico, sobre outras criolipólises, porque isso é essencial no consultório. Mas o principal é a segurança da tecnologia. Então, por ele ter esse resfriamento em 360 graus, a gente não faz um choque térmico do tecido. Então, isso não permite, ou pelo menos até hoje, não tivemos nenhum caso descrito de hiperplasia paradoxal. O que é a hiperplasia paradoxal? A hiperplasia paradoxal, o concorrente da nossa máquina, tinha alguns casos descritos em estudos científicos e ocorre o acúmulo de gordura no local que foi acoplado. É o oposto, ao invés de tirar... Tanto que na época indicavam até cirurgia plástica para esse paciente que sofria de hiperplasia paradoxal. Além disso, tinha outro risco, que é necrose de pele, que no Clatu não ocorre também pelo fato da gente ter a frutose. A manta é de frutose, então ela é muito segura. Ela não deixa aquele resfriamento ter contato direto e necrose de pele. É muito seguro. Além de ter travas de segurança, se por acaso mudar de temperatura sem o nosso controle, ele trava. É muito seguro. Então, não tem comparação com as criolipólises de clínicas de estéticas de esquina, porque são só de quebra, como eu estava te falando. Em relação ao concorrente, também não tem comparação, porque, graças a Deus, não vimos até hoje, em nenhum estudo científico, a gente falando sobre esses 2 riscos maiores que eu te falei. Legal. Saindo um pouquinho do universo da criolipólise. O paciente vem para o consultório da doutora. Eu imagino que a busca por tratamentos corporais, ela vem sendo ascendente. O que mais a gente tem para tratar gordura, para tratar o shape dentro do consultório? Quais são as novidades que vêm por aí? O que a gente pode indicar para o paciente? A gente tem o Sizer também, né? Que é uma tecnologia que esquenta. E aí a ideia é falar sobre necrose de gordura, diferente do Clatu. Que o Clatu é o congelamento. E a gente tem o Ultraformer, o MPT, que eu também tenho na minha clínica, lógico, porque ele entra tratando a flacidez. Então, um paciente que tem muita gordura, ou que está num pós-parto, por exemplo, aquela gordurinha que foi excretada, que foi embora, deixou um resquício de flacidez, e o Ultraformer MPT, principalmente, ele vem para colar aquela pele. Então, no universo corporal, a gente está completo, né? Além das drenagens, que a gente pede para os pacientes fazerem pós-procedimento para ajudar a eliminar mais rápido aquela gordura que morreu, né?
a gente está completo Então, em matéria quando de a gente tecnologia. fala de tratamento de gordura, não pode falar só do tratamento da gordura. A gente tem que tratar a pele, a gente tem que tratar todas as camadas da pele. Exatamente. O corpo sempre é camada, né? Sempre. Inclusive, a gente tem os injetáveis, que eu Eu ia trabalho te muito perguntar com sobre injetável. isso. O que tem de injetável hoje para Então, os bioestimuladores injetáveis, eu não sei se eu posso falar nomes, posso? Fique à vontade, doutora. Então, tá. Lá a gente tem, né, Radiesse, Sculptra, que são os melhores bioestimuladores do mercado. Então, aquele paciente que já fez Ultraformer e quer ainda colar mais aquela pele, a gente usa o bioestimulador injetável, que ele vai agir ali no subcutâneo da pele, fazendo uma inflamação, recrutando os fibroblastos para fazer estímulo e produção de colágeno. Então, a gente consegue, sim, grudar a pele. Saindo do universo de consultório, gordura localizada, a gente sabe que existe uma pressão muito forte, ainda mais chegando o verão, sobre os tratamentos corporais, né? Eu sei que recentemente existem movimentos que normalizam todos os tipos de corpo, o que é maravilhoso, que a gente não precisa se encaixar só no corpo da modelo dos anos 90 da revista. Mas ainda assim, todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer se sentir bem na própria pele. Tem gente que se incomoda com a gordura. Não é obrigatório, mas tem gente que se incomoda. Você acha que hoje as redes sociais, elas são, talvez, um incentivador para as pessoas buscarem esse padrão de beleza da gordura, ou as pessoas já têm mais consciência que elas não precisam se encaixar naquele modelo? Como que o paciente chega para você em termos de psicologia mesmo, assim, sabe? Como que eles estão chegando com tanta rede social, com tantos modelos, com tantas quebras de paradigmas? Dri, eu acho que isso está mudando um pouquinho, tá? Uhum. Antigamente as pessoas queriam o filtro do Instagram, as pessoas queriam buscar totalmente as redes sociais. Mas eu acho que isso está mudando um pouquinho, ao meu ver, tá? Na minha clínica, pelo menos, as pacientes, obviamente, a maioria delas quer o corpo padrão, o shape magrinho, mas tem gente que se aceita. Tem bastante paciente que fala... já chega com essa eu consciência. aceitei a minha barriga flácida... Eu acho que não vai dar resultado, aí eu explico, aí tenta, aí vê que dá resultado, aí quer ficar mais magra. Tem de tudo. Mas ainda continua sendo essa busca desse padrão. Sim, o shape magrinho. A Continua. gente tá na fase de ser magro. E quando a gente fala de gordura, a gente também entra na questão da celulite. Que a celulite, ela é muito causada por excesso de gordura também. Sim. Hoje a paciente, ela entende que celulite... Em até certo grau é ok, ou ela busca incansavelmente pelo tratamento? Ela busca incansavelmente pelo tratamento. É incrível, a celulite a mulher não aceita, tá? A maioria, eu vou te falar um número bem alto, assim, acho que 89% das mulheres se incomodam com um buraquinho no bumbum. E aí eu explico que é uma doença multifatorial, que a gente tem que tratar a gordura, que a gente tem que usar muito bioestimulador, a gente tem que quebrar a fibrose, e os resultados são muito bons com o bioestimulador. Pra celulite. Pra celulite, muito legal, bons. Legal. É incrível a gente falar disso, né? Porque, assim, ainda que o padrão não seja o padrão, a gente vive esse momento. E é muito incrível que as pessoas não precisem se encaixar. Isso eu acho muito legal. Ainda que não exista a necessidade do padrão, a necessidade ainda tem, não existe essa pressão, principalmente na mulher. Mas a gente, com a rede social, a gente traz outras vozes, traz outros tipos de visões para o corpo da mulher, principalmente. A mulher ainda se incomoda muito. E tá tudo bem você buscar a sua melhor versão, enfim. Eu acho que as discussões que nós temos hoje na sociedade você não precisa se encaixar. Mas caso você queira, caso realmente te incomode, temos tecnologias para. Mas aí o que você tá me dizendo é que ainda assim, com toda essa liberdade que a gente vem construindo, as pessoas ainda querem se encaixar no shape. Com certeza. Com certeza. O que fugiu um pouquinho desse paradigma foi o filtro do Instagram, que agora elas estão aceitando que a pele tem poros. Ai, que ótimo! Mas a parte corporal, elas buscam muito pela magreza. E cresceu muito nos últimos demais, anos, né? Porque demais. antes, o médico dermatologista, ele ficava muito vinculado ao patologia. Depois foi pra estética facial, lifting...
e rejuvenescimento Resultados e rugas. perfeitos. Graças a Deus, acho que o Ultraformer ele veio para revolucionar a nossa vida. Eu concordo. E aí agora o corpo sendo a nova face, as pessoas estão buscando cada vez mais o tratamento corporal. Porque envelhece, a gente cuida muito do rosto, passa protetor no rosto, é a nosso primeiro contato ali com a nossa autoestima, mas a mão envelhece, o colo envelhece, o pescoço envelhece. Muitas vezes a gente negligencia essas partes também. Exatamente. Assim como a gente vai negligenciando o acúmulo de gordura em algumas áreas que são inevitáveis quando a gente vai envelhecendo. Então, é muito bom saber que a gente tem tratamentos caso incomode. É muito bom, e também isso está associado à expectativa de vida, né? Com certeza. A gente está aumentando aí a expectativa de vida. Então, as pessoas querem envelhecer bem. Elas acreditam que elas vão chegar aos 100 anos bem. Isso é muito legal. A gente teve um episódio com a doutora Giovanna Milhomem falando sobre rejuvenescimento íntimo, né? A gente acaba dando esse nome de rejuvenescimento íntimo porque é mais vendável. Mas é o tratamento da saúde íntima da mulher. E ela colocou uma frase que mudou muito a minha perspectiva da mulher menopausada, né? A gente falando sobre envelhecimento, e ela fala, quando a gente pensa numa mulher menopausada, a gente já imagina uma senhorinha de cabelo grisalho, uma vovozinha. E não, a mulher menopausada hoje é a J.Lo. Então, existe muita vida após menopausa e existe muitos tratamentos no envelhecimento. Porque eu acho que você pode envelhecer do jeito que você quiser, mas pensando na longevidade, é muito bom envelhecer bem. E aquele shape, aquela gordurinha, às vezes, que vinha, que é inevitável, do sutiã, aquele flanco, que tem muito a ver com hormônio, tem muito a ver com o estilo de vida também, mas com o envelhecimento, é bom saber que a gente pode tratar ainda na velhice, né? Com certeza. Porque tem muita gente que defende que alguns tratamentos dependem da produção de colágeno. E não, você pode induzir a produção de colágeno. Sim, eu tenho pacientes de 79 anos, de 83 anos, que fazem Ultraformer, que estimulam a produção de colágeno, e a gente vê resultado. E para a gordura, qual que é a faixa etária mais ou menos dos seus pacientes? Para a gordura, eu diria que de 30 a 59, 60 anos. Que é quando a gente já começa a observar uma mudança hormonal também no corpo, né? Sim. As menopausadas, elas com certeza procuram a gente. Porque, infelizmente, a parte hormonal judia da mulher, judia muito, né, do corpo da mulher. A falta da testosterona, o acúmulo de gordura abdominal é muito associada. E a gente pode associar tanto um estilo de vida saudável, mas também ter o recurso da tecnologia para deixar... Com certeza. Muito legal. Uma pergunta muito legal, doutora, nenhum tratamento vai resolver 100%. Seja ele de flacidez, seja ele de estímulo de colágeno, gordura também. Porque depende do estilo de vida do paciente, depende do histórico, da genética, de tudo isso. Qual que é a expectativa realidade expectativa de uma criolipólise? Tem estudo científico que comprova, no caso do Clatô, quantos por cento realmente aquilo ali vai... Você mencionou mais ou menos 38%, tem algumas criolipólises que falam 25%. Qual que é essa dosagem de realidade versus expectativa do paciente quando ele vai buscar um tratamento definitivo como é a criolipólise? Sim, o paciente, quando ele me procura, eu sempre costumo alinhar a expectativa com a realidade, tá? Às vezes, eu até falo na quantidade de ciclos, por exemplo. Então, eu vou avaliar aquela gordura, a densidade, a prega, para não mentir para o paciente, né? Eu gosto de entregar um resultado verdadeiro para o paciente. Então, eu alinho muito bem. Eu mostro fotos de antes e depois. Nos estudos científicos, a gente tem comprovação de 38% de degradação de gordura. Então, e eu mostro muito as fotos. Então, o paciente ele fica muito animado, porque realmente a gente consegue um resultado muito legal. Mas eu começo a comparar com o paciente o procedimento não invasivo,
com um procedimento invasivo, que é a cirurgia plástica. Então, olha, aqui você vai ter um resultado assim e aqui você vai ter assado. Só que aqui você não tem riscos, aqui você não tem downtime, aqui você não tem risco de infecção, internação, anestesia. Então, o paciente, ele tem que saber a diferença dos procedimentos e isso tudo eu alinho com eles. Isso tem que deixar claro para o paciente, porque senão você gera um problema para você. Mas o resultado do Clatu é tão bom que eles ficam felizes. E se eles querem ainda o restinho que sobrou, ele faz o segundo ciclo, não tem problema. Não tem problema. Quanto tempo demora para ver o resultado? De 2 a 3 meses. Resultado final, 3 meses. Por isso que eu falo para as minhas pacientes, quer preparar o corpinho pro verão? Agora. Vamos fazer agora. Porque fica inchado, né? Esses 2 meses, ele piora para melhorar? Fica um inchaço, fica aquela sensação de retenção de líquido no local. Exatamente, como a gente estava conversando, é um processo de morte celular. Então, a gente tem todo esse recrutamento imunológico, então é uma inflamação. A gente vai ter eritema no local, a gente vai ter uma dor leve a moderada. A gente vai ter um pouco de edema, sim, não é nada demais, mas esse edema costuma durar uns 15 dias, não é muito. Tem paciente meu que às vezes em 10 dias volta no consultório pelo edema, né? Ou para fazer a drenagem e a gente faz foto e já teve melhora. E dói? Olha, aqueles 5 primeiros minutinhos você vai sentir um beliscar, porque ele tá fazendo a sucção. E depois vai anestesiar pelo frio. Então, o paciente aguenta numa boa. Tem paciente meu que leva o laptop e fica trabalhando. É chatinho depois o picolé, né? Na hora que vai desacoplar, forma um picolé de gordura realmente. E ali, a esteticista vai e desfaz o picolé. Dá um leve desconforto. Nada demais, gente. Nada demais. Quando um paciente que... chega no seu consultório, que está um pouco sobrepeso, você indica ele fazer uma dieta antes? Tem essa área dentro do seu consultório ou ele pode fazer normalmente esse tratamento da gordura localizada e seguir com a dieta ou o emagrecimento que ele deseja? Sim, não contraindica, tá? Mesmo se o paciente estiver acima do peso. Não contraindica eu indicar o Clatu, eu posso indicar, mas eu sempre oriento, sim, hábitos de vida saudável. Na minha clínica eu tenho nutricionista e nutróloga. Legal, para acompanhar esse paciente. Sim, então se ele quiser melhorar a vida, expectativa de vida, a gente está falando disso, né? Que hoje o nosso paciente é aquele paciente que ele vai durar anos, muitos anos, se ele quiser. Então, eu costumo tentar conscientizá-los que não é só a beleza, né? É tratar a saúde também. Falando ainda de gordura localizada, que tem tudo a ver, não necessariamente com criolipólise, mas a gente tá num boom das injeções de emagrecimento, né? Vou dar um nome comercial aqui, como, por exemplo, o Ozempic, sem conflito de interesse nenhum. Sim. Mas existe um boom desses medicamentos para o emagrecimento e junto com este boom existe a epidemia da flacidez diante de tanto uso do emagrecimento. Chega um paciente para você com essa flacidez pós-emagrecimento, que é uma flacidez importante. Eu sei que você tem outros tratamentos, como Ultraform, para tratar a flacidez e tal. Mas é indicado fazer uma criolipólise num paciente que tem essa flacidez muito importante pós-emagrecimento, Ozempic ou qualquer Se ele tiver gordura, prega sim. Não tem problema. Não vai piorar. Não vai piorar. Porque quando a gente tem inflamação, né? Isso é até uma coisa pra gente desmistificar. O paciente que vai fazer Clatu, ele fala assim pra mim, mas doutor, eu vou perder gordura? Com certeza eu vou ganhar flacidez. Quando a gente tem inflamação, a gente tem recrutamento de fibroblastos. Os fibroblastos, eles são células que eles dormem desde os nossos 24 anos e eles são responsáveis pela produção e depósito de colágeno. Então, quando a gente tem uma inflamação, seja por calor, seja por frio, a gente tem recrutamento de fibroblasto. Então, eu tô vendo nos meus pacientes, 3 meses depois, que não piora nada a flacidez. Legal. Tá? Legal, se é aquela paciente perfeccionista, é lógico que a gente faz um Ultraformer e vai colar mais a pele. Mas aquela pele já existia, não é culpa do Clatu.
tá? Não é culpa da criolipólise em si. A gente tem um processo inflamatório, a gente precisa de processo inflamatório para a produção de colágeno. Legal. Tirando as tecnologias que a doutora já tem, que a gente falou super aqui do Clatudo, outra forma que também as ponteiras macrofocadas ajudam aí no consumo da pequena gordura, o que tem de novidade para tratamento de gordura, tratamento corporal que você está vendo aí que está chegando? Então, tem os emptiers também, que são os esvaziadores de gordura que a gente aplica, né? Tem os botânicos, inclusive, tem os desoxicolato, que é já usado há muito tempo, que a gente pode associar também na degradação da gordura localizada. Mas nada de muito novo, recentemente? Nada de muito novo. Nada que você viu num congresso que fala sobre isso. É muito mais sobre técnica do que sobre um novo procedimento. Exatamente. O que a gente tem de novo são essas tecnologias avançadas que vieram com tudo e os esvaziadores mesmo de gordura. A doutora tem algum protocolo especial dela que ela criou que fala assim, não, esse protocolo é meu e funciona assim? Que você pode contar pra gente? Lógico. Então, assim, eu avalio, né? Eu tenho o Vectra, que é uma tecnologia da MedSystem também, então o meu paciente ele passa pelo Vectra, então eu faço toda uma avaliação corporal, onde tem excesso de gordura, eu vou avaliar depois comigo, né? Primeiro ele faz isso com a esteticista, depois comigo eu faço questão de pôr a mão no meu paciente, ver prega de gordura, ver o que eu vou indicar, né? Se eu consigo degradar aquela gordurinha com a ponteira macrofocada do Traformer, se ele vai ter que fazer Clatu. O meu protocolo é sempre esse, é fotografar, avaliar a quantidade de gordura, avaliar a flacidez, e aí eu vou tratar um protocolo individualizado. Não é assim, um protocolo para todos os meus pacientes. Cada um vai ter um número de ciclos, um número de disparos. Exatamente. Eu acho que uma coisa não funciona para todo mundo, porque é muito diferente, né? O corpo de cada paciente, a necessidade de cada paciente. Sim. E doutora, pra gente finalizar, eu sei que valores é uma coisa muito regional, depende de cada médico, de cada profissional, mas por ser um tratamento definitivo, é um tratamento que tem valores mais elevados. Mas ainda assim compensa fazer mais uma tecnologia do que, por exemplo, uma lipoaspiração? Com certeza. É muito mais barato. É muito mais barato. E menos risco. Nossa, nem se compara. Em relação a risco, a gente está falando de um paciente que não vai entrar num centro cirúrgico. Uma anestesia. Exato. No dia seguinte, ele vai estar trabalhando. Então, em relação a preços, o consumo do Clatu, da criolipólise, ele é um preço baixo. Então, a gente tem uma margem boa para mexer e deixar um preço acessível para o paciente. Então, com certeza, vale muito mais a pena do que ele entrar numa lipoaspiração. Acessível, mas ainda assim de acordo com o tratamento que é definitivo. Com certeza. Né? Não é uma então, coisa assim, que você vai precisar voltar para refazer. Então, exato, vale o que pesa. Vale muito. Os pacientes falam, nossa, é só isso? Eu falo, tá bom. Vou aumentar. Pode ser que eu aumente. Tô brincando. Não, eu cobro o preço justo da minha região, né? Afinal, a tecnologia não é barata, a gente sabe. E o resultado é muito bom, então vale cada centavo. Ai, que bom. Fico feliz de você estar gostando dessa tecnologia, de saber que a gente tem essa opção, caso a gente queira tratar essas gordurinhas localizadas. Eu acho que o time pro verão é agora, se quiserem, né? Eu sei que o corpo do verão é o corpo que você tem, mas se tiver uma gordurinha que te incomode, agora é o momento, senão você vai ficar inchadinha pro verão, se quiser fazer uma criolipólise. Doutora, quero só te agradecer. Muito obrigada. Obrigada por nos ajudar com toda a sua simpatia e seu conhecimento científico. Obrigada. Por ser essa defensora da criolipólise. São poucos médicos que aceitam a criolipólise na clínica por ser definitivo, eu acredito, sabe? Não, é um risco do paciente gostar muito e você não ter ele de forma recorrente depois para esse mesmo tratamento. Então, eu acho que tem que ter muita coragem para ter esses tratamentos que de fato fazem o resultado, mas que em termos de resultado financeiro, talvez não que te prejudique, mas que não tem aquela recorrência esperada por outros tratamentos. Porque tem muito profissional que se baseia na recorrência apenas, né? Para mim, importa a felicidade do paciente, eu melhorar a autoestima dele.
Se não voltar ele, vai vir outro, indicado por ele. Então, assim, eu sou super defensora da criolipólise. Eu amo o que eu faço. Eu sou muito estudiosa, então... não querendo fazer propaganda. Mas, por favor, já faça e deixa seu arroba pra gente. O meu Instagram é Vanessa Cremasco, _dermato. E é isso, gente. O paciente que gosta do resultado, ele volta, ele indica. Então, a gente não tem que pensar só na parte financeira, não. É um resultado legal, tem que ter na clínica. E autoestima, né? E com certeza, o maior benefício. Paciente feliz traz novos pacientes felizes. Certeza. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Para Adorei. você que não viu os outros episódios do Papo de Pele, por favor, assistam. Não deixam de seguir a doutora e não deixam de seguir também o nosso arroba do Papo de Pele e da Medicices, porque tem muito conteúdo legal para dermato, paciente, médico e para todos vocês que querem aí surfar nessa área da estética que é muito maravilhosa e eu amo. Muito obrigada e até a próxima.